noite. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade do serviço, porque, como nos diz Emmanuel, do serviço estaremos sempre muito bem guardados. Então, é bom o trabalho, né, para nós, porque vamos nos debruçar em primeiro lugar na pesquisa, no estudo, e, enquanto isso, estamos bem guardados, não é isso? No ano de 1993, a Federação Espírita Brasileira deu início a uma campanha intitulada Em Defesa da Vida, que denominou como sendo uma campanha permanente no movimento espírita, por entender que os princípios básicos da doutrina espírita, que dizem respeito à preexistência da alma, à reencarnação e à imortalidade da alma, consolam, esclarecem e também educam o ser. A partir de então, esses princípios estão presentes de forma mais abrangente nas tarefas das casas espíritas, sejam nas palestras, sejam nos estudos, nos seminários. Mas nós sabemos que essa informação não chega a todos que necessitam dela, pelo fato de muitos se recusarem a ter acesso às informações espíritas. Em 2014, o Conselho Federal de Medicina, juntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CVV, deram início à campanha Setembro Amarelo. Essa campanha na qual estamos trabalhando hoje. E essa campanha, ela teve, sim, uma abrangência muito grande no Brasil inteiro, foi muito bem acolhida. Apenas 3 anos depois, ela já pode ser vista nas mídias sociais, nos meios de comunicação, foi abraçada pela sociedade. E nós estamos abraçando essa campanha, porque ela também vem de encontro à nossa luta em defesa da vida, pela valorização da vida. Então, nós estamos hoje aqui com esse compromisso de falarmos um pouco da questão do suicídio à luz da doutrina espírita e fizemos uma coxa de retalho. Nós não vamos falar nada nosso, porque somos muito simples ainda no entendimento para contribuir, mas vamos buscar na literatura espírita algumas informações que vão nos esclarecer, vão nos consolar também, para que possamos nos educar diante da vida. Mais um dado bem interessante na obra Viver é a Melhor Opção, do jornalista André Trigueiro. Quem tem interesse nessa questão, consulte essa obra, porque das que eu tenho visto em termos de informação, ela está completa. Informa que o suicidólogo brasileiro José Manuel Bertolotti, consultor da Organização Mundial de Saúde, numa pesquisa, constatou que 90% dos casos de suicídio estão associados a patologias de ordem mental e são diagnosticáveis e tratáveis. E que, dentre essas patologias, as mais associadas ao suicídio é o transtorno de humor, a depressão, a dependência de álcool e outras drogas, a esquizofrenia e o transtorno de personalidade. A partir dessas informações, a Organização Mundial de Saúde passou a reconhecer o suicídio como uma questão de saúde pública. Então, o que se espera? Que a partir dessas informações que chegam ao ambiente da saúde pública, as pessoas que até elas chegam com esses transtornos tenham um melhor acompanhamento, sejam melhor recebidas, melhor amparadas, para que haja toda uma rede de proteção em torno dessa criatura que passa por esses transtornos, de forma que ela seja tratada, para que se possa diminuir esse triste gráfico que nós temos aí de um suicídio a cada 40 segundos no mundo. O que é um absurdo.
E num colóquio sobre o suicídio que eu participei, numa determinada época aí na Universidade Federal, um dos profissionais que estava falando sobre a questão do suicídio disse que a maioria das pessoas que chegam em pronto-socorro por tentativa de suicídio, elas não são muito bem recebidas. E, ao serem dados primeiros socorros, essas pessoas são encaminhadas para as suas casas, elas não têm nenhum acompanhamento, a família não é chamada para se conversar, não tem um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, de nada, a pessoa vai embora. Na maioria das vezes, essa pessoa tenta de novo o suicídio e geralmente consegue. Então, não existe ainda uma conscientização. Daí, esse Setembro Amarelo ser muito importante, para que é um alerta. A cor amarela já diz, o amarelo no trânsito o que é? Atenção, alerta. Para a gente ter atenção, para a gente ficar alerta a essas situações, para que a gente possa ajudar aos nossos irmãos. Na obra Leis Morais e Saúde Mental, do Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele é um psiquiatra e psicoterapeuta espírita e é membro da Associação de Médicos Espíritas do Brasil e Internacional. Ele diz o seguinte: a ciência comum ainda não se apercebeu da importância dos fatores morais e espirituais na manifestação da sintomatologia mental. Quer dizer, ainda não atentamos que o fator moral e espiritual é importante quando nós falamos de transtorno mental. E ele acrescenta, é na esfera do espírito, onde estão as matrizes de todas as condições predisponentes de saúde e doença. Quando um distúrbio se expressa no corpo físico, isso significa que ele já existia na alma. É a palavra de um médico, de um psiquiatra, que trabalha diretamente com pessoas em processos mentais. E ele, com a sua contribuição nessa obra, uma obra muito bela, quem tiver a oportunidade, leia, e traz informações que nos convocam a entender que o suicídio também deve ser tratado como questão de saúde espiritual. Não é só como questão de saúde mental, mas sim também como uma questão de saúde espiritual. Então, nós precisamos entender a problemática do suicídio pelo viés da espiritualidade. E aí nós vamos agora entrar no tema que fomos convocados, o suicídio e a loucura, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 14 a 17. Já nesse primeiro capítulo, no item 14, nós vamos encontrar a seguinte informação. Essa informação, se nós aplicássemos na nossa vida, se nós colocássemos em prática, todos erradicava o suicídio da Terra. Então, vamos verificar essa informação, porque esse livro tem mais de 150 anos. Hoje estamos com 150 anos dele. E diz o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Eu vou repetir para fixar. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, já nesse primeiro parágrafo aqui, os espíritos nos trazem a causa do suicídio e a prevenção do suicídio. A causa, todos os sentimentos contrários à prevenção. Fúria, contrário à calma, que é a prevenção. Inconformação, contrário à resignação, que é prevenção. Incredulidade, contrário à fé, que é prevenção. E o tormento, contrário à serenidade. Então, nós temos aqui nesse primeiro parágrafo
prevenção e causa. Vamos nos demorar um pouquinho nessas pílulazinhas que os Espíritos nos ofereceram. Comecemos com a calma. A calma, o que é a calma? Será que a calma é esse estado em que nos encontramos aqui, todo mundo tranquilo, ouvindo o Evangelho, estudando a mensagem da doutrina espírita? Seria a calma isso? Joana de Ângeles, na mensagem Calma para o Êxito, nos diz o seguinte: a calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Então, a pessoa calma, ela vai se inspirar para agir da melhor maneira possível, ela vai aguardar o momento próprio para atuar e vai propiciar os meios para uma ação correta. Quando nós agimos fora desse quadro, nós podemos cair nas armadilhas do suicídio. E aí diz o seguinte: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Então, calma na luta. Não é calma na harmonia, calma na tranquilidade, é calma na luta. É nos momentos em que a gente está sendo suscitado mesmo diante de crises, diante de problemas, diante de dificuldades, é que nós vamos ver se nós temos essa calma em nós. Se nós somos fortes. Quantas vezes a gente vê pessoas passando por dramas, por problemas, e a gente olha para a pessoa e vê a pessoa tão tranquila que a gente diz assim: meu Deus, como é que aquela pessoa está conseguindo passar por aquilo? É muito forte, eu não teria essa fortaleza. Então, a fortaleza está justamente nesse momento de luta. Se mantém calma, serenidade, confiança. E aí André Luiz, na mensagem Calma, nos diz: se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns minutos para pensar. Se o problema chegou ao ponto de que eu estou para explodir mentalmente, nenhuma ação, nenhuma atitude, silencie para pensar. Mas não é aquele silêncio de que eu não falo nada, de que eu não digo nada, mas eu estou no tormento, no desespero, tramando o pior. O Augusto Cury, um estudioso da mente, gosto muito dos livros dele, ele diz que não devemos agir nos primeiros minutos em que somos suscitados por alguma situação grave. Nós devemos parar e pensar. Mas é um pensamento crítico. Não é um pensamento de ódio, não é um pensamento de revolta, nada disso, é um pensamento crítico. Parar para pensar. E a doutrina nos diz: por que eu estou passando por isso? O que esse problema quer me ensinar? O que eu posso aprender com ele? Por que eu estou sofrendo isso? Ou por que o fulano está agindo dessa forma comigo? Enquanto eu vou criticando isso, eu vou me acalmando. E eu vou escolhendo as melhores formas de resolver a minha problemática. E aí nós passamos para a segunda pílula, que é a resignação. A resignação é aceitar os fatos que não podem ser mudados. Nós aceitamos os fatos que não podem ser mudados? A gente aceita a perda de um familiar, a gente aceita a perda de um afeto, a perda de um bem. Tem tanta gente que diz assim: Deus me enganou, não acredito mais nele, ele não podia ter feito isso comigo. Nós estamos diante de um fato que não pode ser mudado. E aí o Evangelho nos diz que a resignação é o consentimento do coração. É quando eu aceito, mesmo sem entender o que está acontecendo, mas eu tenho que aceitar, porque eu não posso resolver aquele problema por mim. Eu posso até já ter tentado. E resignação é dor sem sofrimento. Momento em que o indivíduo, ante a imortalidade da alma, compreende o processo. E aí como é isso, dor sem sofrimento?
A dor é inevitável. O sofrimento é escolha nossa. Me permitam narrar uma experiência pessoal aqui, não como exemplo, mas como aprendizado. Quando nós recebemos o diagnóstico de leucemia de uma neta de 2 anos, a dor bateu. Espírita sofre. Espírita sente dor. Espírita se choca. Mas o sofrimento precisa vir junto. Se eu não entendo o porquê, eu vou sofrer, eu vou me revoltar. Se a minha concepção de vida começa no berço e termina no túmulo, eu vou dizer, mas por que está acontecendo com a criança dessa idade? A minha filha olhou para mim e disse, por que com ela e não comigo? Eu digo, nós sabemos por que com ela e não com a gente. Nós sabemos. Então, nós não vamos sofrer, não vamos nos abater, porque o sofrimento é o abatimento, é o desespero, é o não fazer mais nada, é cair junto. A dor vai continuar, doeu em todo mundo, mas todo mundo vai se erguer, todo mundo vai trabalhar para que todos estejamos bem até o momento que Deus quiser, seja lá qual for o momento. E Deus quis a cura dela, 3 anos depois. Doeu? Doeu. Mas o sofrimento, a doutrina espírita nos ensinou que havia um processo em tudo aquilo. Então, seja qual for a dor que bata em nossas vidas, é um processo nosso. É um processo necessário à nossa evolução espiritual. Mas o Espírito Lázaro, no capítulo 9, no item 8, diz que resignação é uma virtude esquecida e pouco trabalhada por nós. Nós não trabalhamos perdas. Nós não trabalhamos para compreender os fatos que não podem ser mudados. E com isso nós perdemos a nossa paz com Deus. Por isso nós rompemos com a paternidade. Por isso nos tornamos filhos pródigos. E chegamos diante de Deus e dizemos, me dá a minha parte na herança, a vida é minha, eu posso fazer dela o que eu quiser. E acabo com ela, torno minha herança. Então nós não trabalhamos essa virtude. E aí vamos para a terceira pílula, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. Agora, a fé, confiança nos seus destinos, sem saber quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui, é meio difícil de entender. Por isso, muita gente desiste da caminhada. Daí o papel da doutrina espírita, que quem dera fosse mais abraçada pelas pessoas. Aí vem a fé vacilante, aonde nós caímos verdadeiramente. Então, conjugadas a calma, a resignação e a fé, nós conquistamos a serenidade, que é o teto da alma pedindo serviço por solução, nos diz André Luiz. O que é o teto da alma? O que é esse teto para nós? É a nossa proteção. Chuva, sol, qualquer intempérie, nós estamos protegidos. Então, o nosso teto da alma são essas pílulas de calma, de resignação e de fé, que constroem a nossa serenidade. Mas nos diz André Luiz que é um serviço pedindo solução. Quer dizer, é uma construção que nós precisamos fazer. E aí nós vamos ver Joana de Ângeles,
na mensagem Serenidade, sempre nos ensinando como construir esse teto. Conquista que se consegue com esforço pessoal e passo a passo. É uma conquista minha. A doutrina vai contribuir. A família vai... Mas eu tenho que conquistar isso, passo a passo. E aí ela diz, pequenos desafios que são superados, irritação que se faz controlada, desafios emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada. Veja bem, quantas pessoas, já que o nosso tema é suicídio, que cometem o suicídio por pequenos desafios, que não quer superar, não vale a pena lutar, desisto aqui mesmo. Quantos que no auge da irritação tomam atitudes dessa forma? Quantos que por desafios emocionais, às vezes até desequilibrados, não corrigidos, uma vontade que não foi bem direcionada, uma ambição que não foi satisfeita, e tomam atitudes dessa natureza? Todos nós conhecemos, eu acredito, a oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Esse é um trecho da oração da serenidade. Quem não cultiva a serenidade se entrega aos instintos da fúria, da inconformação, da incredulidade e do tormento, que, como nós falamos no início, são as causas que levam ao suicídio. Na obra Temas da Vida e da Morte, na mensagem Suicídio, Solução Insolvável, Divaldo Pereira Franco, transmitindo de Manuel Filomeno de Miranda, diz: os instintos agressivos não disciplinados explodem em rebeldia em face do menor desgosto real ou imaginário. Um jovem de 14 anos foi impedido pela mãe de ir para um acampamento com os amigos, porque tinha tirado notas baixas, e a mãe disse: você não vai ficar estudando. E ele, revoltado, porque era acostumado a ter todas as suas satisfações atendidas, entrou para o quarto, bateu a porta e disse: você vai se arrepender disso. E saltou da janela do quarto. Tirou a vida. Instintos agressivos não disciplinados, que explodem em rebeldia em face do menor desgosto, real ou imaginário. A educação. Lá naqueles momentinhos, daquela criaturinha que, porque não teve atendido, joga o celular no chão, quebra, chuta o que está pela frente, uma hora ele chuta a vida também. Por conta dos instintos agressivos não disciplinados. Ainda na obra Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda nos alerta para o seguinte: é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade, a nossa lucidez, e o desequilíbrio mental. E transitamos de um lado para outro com relativa facilidade. Então, sair do estado de sanidade para o desequilíbrio mental é algo que a gente não tem assim, o ponto de onde começa e onde termina. E ele diz que nós transitamos de um lado para o outro com muita facilidade. Será que essa informação faz sentido? Quantos momentos na vida da gente que a gente surta, que a gente perde o controle, que o homem velho vem e quando tudo passa a gente diz: meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? Eu não sabia que eu ainda tinha essa capacidade dentro de mim. E André Luiz, complementando em Mecanismo da Mediunidade, diz: é assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos,
alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda doentes do raciocínio em crises periódicas. Então, os nossos irmãos, que hoje nós chamamos de suicidas, muitos deles eram como nós. De uma hora para outra saiu do estado de lucidez para esse distúrbio mental, esse desequilíbrio, esse louco temporário, obsidiado de alguns minutos, e aí não deu mais para voltar atrás. Se tornou estatística nos 40 segundos, uma vida. Em Coríntios 1, versículo 12 e 13, tem uma informação interessante para a gente atentar. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Nada de criticar quem caiu nessa situação. Nada de criticar. Nós somos reencarnacionistas, nós não sabemos, em vidas passadas, quantas quedas nesse campo a gente já teve. E a gente sabe hoje, na doutrina espírita, que um dos fatores que pode levar a pessoa ao suicídio é já ter sido suicida. É o relembrar da situação que pode nos visitar no momento grave de um problema, onde a gente faliu e que esse problema se repete e que nós precisamos agora fazer diferente. E que se a gente se julgar firme, apenas achando que é melhor que os outros, a gente pode cair. Porque, como ele diz, não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Então, nós precisamos estar atentos. A atenção não é só para quem está com transtorno mental. É para nós que nos dizemos lúcidos também. Continuando no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, os Espíritos nos dizem que a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Quais são as situações que poderiam nos derrubar? Já paramos para pensar nisso? Tem alguma coisa na nossa vida pela qual, se a gente passasse, a gente ia perder completamente o nosso equilíbrio? Precisamos saber. Precisamos nos conhecer. Porque o Evangelho nos alerta. São provocados porque o homem não tem força de suportar. Aí vem a loucura. Porque o que é o louco? André Luiz nos diz, no Mundo Maior, no capítulo Alienados Mentais, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Nós vimos para a Terra com um programa. E esse programa é para o nosso aprendizado. E quando a gente chega aqui, a gente quer forçar a nossa libertação desse aprendizado, e a gente se rebela, e por indisciplina ou por ignorância, nós enlouquecemos para não cumprir o projeto, para não cumprir o propósito. E aí ele continua dizendo, a princípio, são meros descontentes e desesperados que passam despercebido, mesmo aqueles que os acompanham mais de perto. Veja bem, quantos de nós temos em nosso redor, somos nós, aqueles descontentes e desesperados diante da vida? Revoltados com a vida que temos, com a situação que estamos passando, desesperados com o problema que surgiu na nossa vida e que muitas vezes não são percebidos por aqueles que estão próximos de nós. Quando a situação ocorre, a gente diz, mas meu Deus, não deu nenhum sinal, a gente não percebeu. Pouco a pouco, no entanto, continua André Luiz, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações de cura impossível. Então, essa revolta, esse desespero vai transformando a pessoa num doente mental.
Porque aquilo vai fazendo parte do seu psiquismo, do seu pensamento, da sua mente, do seu entendimento. E daqui a pouco a pessoa está louco. Está tendo ideias, está falando coisas que quem está perto diz assim, está ficando doido, isso é coisa que você diga, mas a gente acha que é só um cão ladrindo. E os nossos irmãos dizem que essa história de que cão que ladra e não morde, morde sim. Quem comete suicídio avisou que ia cometer. Quem comete suicídio um dia disse, um dia eu acabo com a minha vida. Um dia eu dou um jeito nisso. E um dia eu estava em Teresina realizando um trabalho e no final uma mãe veio conversar comigo e eu estava falando sobre suicídio. E ela me disse, interessante, o meu filho era homossexual. Eu nunca aceitei isso. E um dia, no momento de muita raiva, eu disse para ele, olha, para mim, se você morresse, seria muito melhor. Ele olhou para mim e disse, a senhora não se preocupe, que a senhora não vai mais ter vergonha de mim. E ela achou que ele ia ter uma atitude diferente na vida. Ele tirou a própria vida. A gente, às vezes, não atenta para determinadas frases. Eu morro de medo quando alguém diz assim, muito próximo de mim, na minha família, porque nós espíritas não estamos livres disso. Quando alguém diz, eu estou cheia dessa vida, eu já fico preocupada. Porque a gente não sabe o tamanho da loucura que está se instalando na mente da criatura. Dr. Bezerra de Menezes, na obra Loucura e Obsessão, diz, o suicídio é a culminância de um estado de alienação mental que se instala sutilmente. Quando a criatura comete o suicídio, aquele estado mental foi se instalando lentamente, sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que o seu gesto produz naqueles que o amam. Ele não está pensando no filho, na mãe, nada. Ele está centrado naquela ideia. Recentemente nós vimos aí, no Rio de Janeiro, um pai que tirou a vida da esposa, dos 2 filhos e depois cometeu suicídio. E deixou uma carta dizendo que amava demais a sua família, mas não suportava deixá-los sofrendo, porque estava perdendo o emprego, não ia ter condições de pagar o plano de saúde da esposa. A gente pensa, a mente estava sã? Não conseguia perceber os males que produzia naqueles que amava. Não conseguia. E aí, Dr. Bezerra continua. Como perde a capacidade de discernimento, apega-se-lhe ao suicídio como única solução. Esquecido de que o tempo equaciona sempre todos os problemas. Então, a pessoa não pensa, eu sou jovem, eu sou capaz, eu vou arranjar um trabalho. Não, ele não pensa em nada disso. Ele esquece que o tempo vai solucionar todas essas questões. E o Viktor Frankl, na sua clínica de logoterapia, diz que os pacientes que tentaram suicídio com ele, conversando com ele, que não chegaram a concretizar, conversando com ele, diz que se sentiram muito felizes semanas depois por não terem concretizado o suicídio. Porque descobriram que o problema que os atormentava teve solução logo em seguida. Mas a pessoa não pensa nisso. Ela só acha que não tem solução. E aí Emmanuel, no Consolador, na questão 154, ele diz o seguinte: de todos os desvios da alma humana, o suicídio é talvez o maior dele, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei de amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Não estamos julgando esse pai, nós estamos nos apoiando no fato para ver que, conforme Emmanuel nos fala, a característica de falso heroísmo. Vou salvar todos, não vou deixar ninguém sofrendo. Vou resolver isso aqui. Ninguém vai sofrer
porque eu estou nessa situação. E a absoluta falta da lei do amor de Deus, que diz amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Ele não amou a Deus, não amou a si, não amou o próximo. E a rebeldia diante da vontade de Deus, que é a vontade do Espírito, que pede a prova da dificuldade, da necessidade, mas que se revolta com aquilo que Deus lhe deu. Esquecido que nenhum de nós estamos sozinhos na nossa prova. Deus está conosco o tempo inteiro. Se a caminhada está difícil, imagine sem Deus como não seria. Então, o Emmanuel aqui coloca o suicídio como um desvio. E recentemente também, eu não sei se vocês viram, na internet, uma jovem americana, de São Diego, nos Estados Unidos, ela sofria de uma doença degenerativa rara. E aí, o que ela fez? Ela, se socorrendo de uma lei estadual, que dá apoio à eutanásia, ela fez uma festa de renascimento, ela chamou de renascimento. Ela convidou todos os amigos mais íntimos para um final de semana, uma festa, onde ela queria muito divertimento, muita alegria, não queria que ninguém chorasse, porque ao término do final de semana e da festa, ela iria fazer a eutanásia. Ela ia desistir da vida. Eu aqui, sinceramente, não coloco como eutanásia, mas sim como um suicídio assistido. Então, veja a mente da criatura, que está justificada aqui no Evangelho, no item 16, quando diz a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são os maiores incentivadores do suicídio. Com certeza, uma pessoa que não acreditava na vida após a morte. Com certeza, era uma pessoa que era muito materialista. Porque ela, a simples dúvida quanto vou sofrer dores, não quero. E aí, como tinha condições, foi assistida por médicos, fez sua festa, como um clima de felicidade, de alegria por existir nesse ambiente, todo mundo sabendo o que iria acontecer logo em seguida. E aí, continuando no item 16, os Espíritos nos dizem, a propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Respondem a pessoa que fez, os que contribuíram, os que estimularam, todos os que estavam em torno. Então, nós estamos matriculados numa escola de ensinamento cristão, que é a doutrina espírita, que nos consola, que nos esclarece, mas que também nos torna extremamente responsáveis com essa mensagem. Nós precisamos divulgar mais e cada vez mais essa mensagem, que nos diz que somos espíritos eternos, que não morremos nunca, que nos diz que se nós fugirmos de uma situação difícil através do suicídio, nós vamos nos deparar com uma situação mais difícil ainda, e que também nos esclarece que quem tenta suicídio está doente psíquica e espiritualmente, necessitando de cuidados imediatos e tratamento prolongado. Ontem à noite, uma pessoa me chamou no WhatsApp. 3 palavras que ela disse, eu fiquei arrepiada. Meu Deus. E aí nós passamos bons minutos conversando, ouvindo as ideias, conversando, tentando. Marcamos um encontro para hoje, fomos conversar. Creio que a pessoa ficou mais aliviada, mas não está isenta. E veja bem, não é uma pessoa que desconheça a realidade espiritual, mas está sofrendo. Está lutando sem querer se entregar. Porque as pressões são muitas. Nós temos inimigos ferrenhos que querem que a gente caia. E a mensagem da doutrina espírita, ela vai fazer com que a gente desperte. A ideia materialista vai achar que resolve-se agora, que a gente sai dessa triunfante, e que não é assim. Kardec tinha uma preocupação muito grande com o assunto.
Na Revista Espírita, nós vamos encontrar vários artigos de Kardec falando sobre suicídio. Ele acompanhava os suicídios, naquela época, na França, até porque muitos artigos saíam dizendo que as pessoas estavam cometendo suicídio por conta do espiritismo. Achei muito interessante essa informação. E aí ele, como fazia na Revista Espírita a defesa da doutrina, ele publicava os artigos e fazia a defesa. E nessa defesa, eu achei interessante ressaltar esse dado que está na Revista Espírita de 1862, onde ele publica uma estatística de suicídios. E ele fala sobre a questão da publicidade que é dada ao suicídio. Uma preocupação nossa com relação à divulgação, a forma como se divulga o suicídio. Kardec diz o seguinte, que a publicidade dada aos suicídios excita, encoraja, familiariza com a ideia e até provoca. Elas dão a coragem de morrer. Veja bem, a pessoa, fulano cometeu suicídio, desistiu da vida por isso e isso, e alguém pensa assim, rapaz, está aí. Familiariza com a ideia, encoraja. Isso é tão certo que quando se dá um suicídio de uma maneira, não é raro ver outros do mesmo gênero. Isso Kardec dizendo na Revista Espírita. E a gente sabe disso. Acontece no dia que aconteceu essa situação desse homem, no outro dia em São Paulo, um pai pulou de um prédio levando a filha de 5 anos. Eu disse, meu Deus, vai começar de novo. Porque parece que um sabe e toma a ideia e vai fazer. E aí a gente vê também, estou trazendo dados da atualidade, porque estão muito frequentes. Hoje a gente tem esses acessos, né? Na Coreia do Sul, na capital Seul, a ponte Mapo é uma ponte que já foi responsável por 108 mortes nos últimos 5 anos. Quem quer cometer suicídio, corre para essa ponte. Pula. E o governo já estava pensando em emparedar a ponte, porque estava se tornando uma coisa absurda. Por já ser um ponto de suicídio, já era uma região escura, uma região triste, uma região em que nem todo mundo queria passar, mas era uma região que quem queria cometer suicídio lembrava. A ponte MAP, ia para lá e pulava. Então o governo pensando em emparedar, e o seguro Samsung, não estou fazendo propaganda, mas essa vale a pena fazer, resolveu criar uma campanha Ponte da Vida. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram sensores na ponte que iluminavam a ponte à medida que as pessoas passavam por ela. Entrando na ponte, a luz acendia. Por onde ela fosse passando, as luzes iam acendendo. A ponte se tornava clara, se tornava iluminada. E botaram faixas na ponte. Então, quem passava ali, vai ver as pessoas de quem você sente saudade. Os melhores momentos da sua vida ainda estão por vir. Já pensou? Quem estava morrido, quem estava pensando em morrer? Como você gostaria de ser lembrado? Quem é que vai gostar de ser lembrado como suicídio? Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. Aquilo chocava, despertava. E o resultado foi que em 1 ano, a taxa de suicídio na ponte diminuiu em 85%. Mudou o foco da ponte. Não é mais a ponte da morte, é a ponte da vida. Não é mais a ponte escura, é a ponte iluminada. É a ponte que tem frases inspiradoras. Isso dizendo para nós que se nós queremos trabalhar a questão do suicídio, nós temos que chamar a atenção das pessoas para a vida. Para a beleza da vida, para a importância da vida. Para a importância de nós como seres humanos aqui nesse planeta. É muito mais fácil do que ficar falando de causas, de processos dolorosos. Lógico que é necessário. Então, meus amigos, diante dessa pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que aponta que 90% dos casos de suicídio estão associados a patologias de ordem mental e são diagnosticáveis e tratáveis, nós apresentamos aqui
os melhores preservativos da loucura e do suicídio que a doutrina nos traz. Vocês ainda lembram quais são? Calma, resignação, fé, serenidade. Calma, resignação, fé, serenidade. Os preservativos da loucura e do suicídio. Vamos trabalhar em cima dessas questões. E lembrar, já que nós estamos caminhando para o final, que os suicidas não perderam a paternidade divina. Onde eu vou fazer palestra sobre suicídio esse mês, eu vou trazer esse dado que achei extremamente importante, em função de um nódulozinho aqui da garganta. Está relatado no livro Memórias de um Suicida, que é o momento em que Aníbal de Silas recebe ordem direta das altas esferas de luz, como graça concedida por tantos séculos de abnegação e amor. Aníbal de Silas é um espírito jovem. Diz o nosso amigo Camilo Cândido Botelho que é um espírito de um sorriso belíssimo, de um amor muito grande. Esse espírito foi registrado do momento em que Cristo disse: vinde a minhas criancinhas. Ele estava no colo do Cristo naquele momento. É aquela criança que a gente vê naquelas imagens. E era um espírito que já seguia Jesus há muito tempo, que acompanhava os ensinamentos de Jesus. Esse espírito trabalha na colônia correcional Maria de Nazaré, que é a colônia que recebe os suicidas sob a orientação de Maria de Nazaré. E esse relato que se encontra nessa obra fala dessa ordem direta das altas esferas, que diz o seguinte: vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe, a legião dos servos de Maria. Socorre com meus ensinamentos, que tanto prezas, os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa, de preferência, naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração materna será bastante caridosa para erguê-los para Deus. A inspiração de Maria de Nazaré como mãe, recebendo esses espíritos, é narrada por Camilo Cândido Botelho, quando ele diz que ao ser recebido no hospital, ele e o grupo que foi recolhido, recebiam caldos que tinham o sabor da comida que as mães deles faziam quando criança. Então, a preocupação de Maria de Nazaré com esses espíritos era tão grande que até esse toque materno ela dava ao serem recolhidos, para que eles se voltassem ao estado de infância, voltassem ao estado de humildade, de simplicidade. E aí ele continua: ensina-lhes a minha palavra, desperta-os, recordando-lhes os exemplos que deixei. Através de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões. Aponte sobre eles as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever que para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judeia. Ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso que lhes falta. A eles eu vos confio.
Então, meus amigos, somos nós, os Aníbals, a quem Jesus recorre, nesse momento em que estamos aqui, no movimento espírita, lidando na tarefa, tendo as orientações do Consolador, para que a gente possa esclarecer as mentes nossas e dos irmãos que nos buscam. Principalmente o Evangelho. Buscarmos dentro do Evangelho as lições consoladoras que nos faltam para que a gente tenha vida em abundância, porque é isso que Deus quer e espera de nós. Muito obrigado, muita paz a todos.